Ok, já coloquei para gravar. Caso depois alguém se manifeste contrário, a gente não disponibiliza. Quem está entrando agora, por favor, coloquem lá no chat autorização para a gravação de hoje. Boa tarde a todas. É, hoje a gente tem o restante do texto que iniciamos na aula passada, da professora Rosimeire Messi, e discute a educação infantil no Brasil de 1870 a 1920, só que nós paramos na segunda parte, e a segunda parte, ela faz um apanhado sobre como que a educação infantil se tornou direito da criança, direito de suas famílias e um dever do Estado. E essa segunda parte, para a gente, é interessante, porque vai fazer assim um histórico de coisas pouquinho mais atuais para a gente. É, só um minuto que eu estou projetando o texto para vocês. Nós paramos nesse item 2. O que eu queria ver com vocês? Alguém tem dúvida? Alguém quer começar a fazer pergunta, em especial da primeira parte, mas pode fazer também da segunda, sem problema. Então, eu vou começar a fazer uma varredura assim rápida no texto, para que a gente possa partir para uma segunda parte da aula, quando eu pretendo discutir com vocês um pouquinho sobre as legislações que a professora Rosimeire menciona aqui, mas que, por ser um texto, um artigo, não é possível ela trazer na íntegra. Então, eu enviei para vocês no grupo do WhatsApp, está disponível também lá no Google Sala de Aula, e vou trazer para vocês algumas reflexões. É, o que a gente tem nesse momento? Nós temos uma discussão de que é, a gente tem no Brasil um atendimento à infância que foi realizado ali no início do século XX, durante todo o século XX, mas a gente tem uma educação, na maioria desse período, não como um direito da criança, mas sim como um atendimento à infância, baseado no assistencialismo, na mesma discussão que nós já vimos fazendo, de alimentar a criança, cuidar, enquanto a mãe trabalha, e visto como um presente à população, e não como um direito. Nós discutimos também que aquele autor, Moisés Kuhlmann Júnior, que é um historiador da educação infantil bastante importante na nossa área, ele fala que nessa perspectiva assistencialista há um tipo de educação, uma educação que é direcionada, olha o que ele coloca, para a submissão. Então, a ideia de caridade, amor ao próximo, ou de assistencialismo, amor à humanidade, é um dos fatores que deu origem à crítica a esse atendimento e faz com que haja reivindicações para o nascimento de uma educação infantil que tenha uma regulamentação em lei, que seja ofertada pelo Estado, autorizada e fiscalizada pelo Estado, e quando ela é oferecida em instituições privadas. Então, por exemplo, quando você pensa numa instituição particular que existe aqui em Dourados, ou então na cidade em que vocês residem, ela está vinculada ao município, mesmo sendo uma educação infantil, cujos pais pagam, fizeram opção por aquela instituição. Então, toda instituição privada, ela está vinculada ao
sistema de ensino, e no caso da educação infantil, está vinculada à rede de educação municipal. Vamos entender isso melhor daqui a pouco lá na legislação, mas o que já dá para ressaltar para vocês? Toda a rede de educação infantil está vinculada ao município, ok? Quando eu falo instituições privadas, aí como eu gostaria de uma lousa, mas agora eu estou projetando aqui o artigo. Quando eu falo de instituições privadas, existem as particulares, que realmente os pais pagam mensalidade, pagam material, fazem um contrato com a instituição. Existem as filantrópicas, que são geralmente ofertadas por instituições religiosas, ou então por alguma instituição filantrópica, como Rotary ou outra instituição. As religiosas pode ser igrejas evangélicas, pode ser ofertado também por alguma ordem religiosa da Igreja Católica, pode ser ofertada por um centro espírita. Existe também associações de bairro que, de repente, tem alguma arrecadação de alguma forma e que fazem, sim, oferta de educação infantil, mas é um pouquinho mais raro. Geralmente, elas estão muito vinculadas às igrejas, aos centros espíritas, a instituições de ordem religiosa. Então, voltando, tem dentro da privada, a particular, que paga mensalidade, a filantrópica, vinculada às vezes a alguma instituição, ou pode também alguma instituição se colocar como filantrópica, mesmo sendo uma associação de ensino, algo que tem até um pouco de cara mesmo de particular, ela pode se declarar como filantrópica, porque daí ela deixa de pagar alguns impostos, e para isso ela tem que provar só que ela está oferecendo uma educação num preço não tão alto, que tudo aquilo que é arrecadado é gasto em educação, e que também ela oferece um percentual de bolsas de estudo para um número X de crianças ou então de alunos, tá? Existem também as que são, de certa forma, não laica, deixa eu só lembrar o nome, confessionais, voltou. Então, elas estão vinculadas a determinada ordem religiosa, e podem também ter cooperativas que são geridas pela comunidade, por uma associação de bairro, alguma coisa nesse sentido. Então, dentro da privada, a gente tem várias perspectivas. Entenderam? Tá tranquilo? Querem perguntar alguma coisa disso? Enquanto vão para o chat, pergunta, então ergue a mão, que eu não estou vendo a mão de todo mundo, mas assim, abre o microfone e fala. Eu só dou mais uma informação. Todas essas instituições privadas, elas são fiscalizadas pelo poder municipal, tá? Porque se são instituições de ensino, elas estão vinculadas ao poder municipal. Por isso que tem o Conselho Municipal de Educação nas cidades as mais diversas no nosso país. Existe também pessoas de dentro da Secretaria Municipal de Ensino que também se incumbem da fiscalização. Então, não fica só a cargo do Conselho Municipal de Educação. Voltando aqui ao Moisés Couba, ele fala, então, que dentro do assistencialismo existia uma proposta de educação que era uma proposta direcionada à submissão. E ele fala que foi necessário um bom tempo para que o Estado começasse a ser pressionado para oferecer educação como direito das crianças e para construir uma prática que tem um sentido educacional como direito da criança. Por quê? Nós discutimos na aula passada que, às vezes, mesmo
nos nossos dias, onde é direito da criança, às vezes as pessoas que trabalham na instituição ainda ofertam uma educação como se fosse algo assim de favor à população, como se fosse algo de presente, uma caridade, e não é. É algo que a gente sabe que, que é direito, sim, porque é pago com os impostos arrecadados. Andando mais um pouquinho no texto, então. Fala que a luta pela educação como dever do Estado, direito da criança, se intensificou na década de 80 e culminou com o reconhecimento da educação infantil na Constituição de 88 e reafirmado na LDB de 1996 como primeira etapa da educação básica. Então, por enquanto, guarda a informação. A Constituição de 1988, por causa de movimentos trabalhistas, movimentos ligados às classes populares, movimentos dos próprios educadores que trabalhavam em educação, em especial na educação infantil, ela acaba vigorando na Constituição por pressão desses movimentos sociais, como direito da criança, direito da família e dever do Estado. Isso é reafirmado pela LDB, mas assim, não dá para dizer que, de repente, isso foi algo que caiu do céu. Não, foi resultado de uma luta muito longa para que ela fosse reconhecida como algo educacional, tendo o Estado o dever de ofertá-la. Daí fala, apesar disso, hoje ainda está em processo de construção o direito na realidade social. Por quê, gente? Porque a gente tem instituições que ainda continuam atendendo com uma perspectiva de submeter as crianças a práticas que são inadequadas, a práticas que fazem as crianças aprender a esperar, a se submeter à ordem sem questionar, e assim por diante. Daí fala, é preciso que todas as crianças de 0 a 5 sejam atendidas, e é preciso que as crianças sejam educadas por professores que são formados em nível superior, nos cursos de pedagogia. E é necessário que os projetos pedagógicos das instituições sejam adequados para atender as crianças e a educação do dia a dia coloque a criança como cidadã e não como um carente que vai receber um favor ofertado pelos profissionais que ali atuam, ou então ofertado pela prefeitura. A gente, infelizmente, ainda tem prefeituras em que usam as vagas da educação infantil como uma forma de manipular as pessoas, de dizer que estão fazendo um benefício para a população, e, na verdade, estão fazendo uma obrigação, ofertar algo que é direito das crianças, é direito das famílias. Daí a Rosimeire cita a autora Nogueira, que fala que ainda há instituições municipais que guardam o conceito de criança carente, pois há profissionais que compreendem que aqueles que procuram a creche é pobre, esperando dele uma atitude de submissão. Há, às vezes, profissionais que até discriminam, falam assim, onde já se viu fulano de tal, chega num carrão da sua família, para na frente da creche e entra, ao invés de deixar essa vaga para alguma outra criança. Não tem lógica, é direito da criança, direito da família, independente da classe social, independente da religião, independente da etnia, é um direito do cidadão brasileiro, ok? Daí fala que quando a gente estuda as obras dos historiadores da educação infantil referentes ao período do final do século XIX, início do XX, a gente percebe que muitos dos problemas encontrados ainda são vivenciados na atualidade, tais como, e daí ela cita os problemas, forma de atendimento, que coloca a criança como um carente, e o fornecimento de vagas da instituição de educação infantil como prioridade para os filhos da mãe que trabalha fora do lar, como se o direito não fosse da criança, e sim da mãe. Problema que é apresentado também pela autora Rosa, em 2005.
Isso, nós já comentamos também em aulas anteriores que ainda ocorre. Por quê? Porque há prefeituras que não conseguem ter vaga para suprir toda a demanda da creche ali de 0 a 3 anos e 11 meses, e daí acaba usando critérios, e critérios às vezes que são um pouco equivocados, como apresentar a carteira de trabalho da mãe para fazer a matrícula das crianças. E daí fala que dessa forma a educação infantil é necessário ter a compreensão de criança como cidadã, com direito à educação, e precisa, sim, superar essa concepção assistencialista. Daí, em termos teóricos, pesquisadores e professores têm buscado definir o significado da educação infantil de qualidade. Essa expressão hoje é tradutora de um caminho histórico que busca a superação do assistencialismo e da diferença entre educação de pobres e ricos, um caminho cheio de avanços e recuos, conquistas e perdas. E daí ela cita Beatriz Cerizara, a Ana Lúcia Goulart Farias e a Marília Palhares, que é lá de São Carlos, essa é da Unicamp, essa era do Sul, faleceu, e a Rosa, eu não me lembro agora a localidade. O que é educação infantil de qualidade? É algo que a gente vem lutando desde a Constituição de 88, para ter uma instituição com uma boa estrutura física, para que haja profissionais todos formados para atuar com as crianças, para que os professores tenham formação continuada, para que haja um plano de cargos e carreiras para o professor, para que esse professor não fique desistindo da profissão, mas que ele possa fazer carreira na educação infantil, porque isso é interessante, as pessoas vão adquirindo experiências, conhecimentos que são fundamentais para você fazer uma educação de qualidade. Mas a educação de qualidade na educação infantil também precisa de materiais, além da formação continuada do professor. E materiais na educação infantil, a gente já viu na disciplina Corpo e Movimento. Não é giz, caneta, lápis, é brinquedos, materiais ligados a múltiplas linguagens, então, papéis de qualidade, giz de cera, lápis de cor, tintas, pincéis e muitas outras coisas, assim como instrumentos musicais e vários materiais com os quais eu possa construir instrumentos musicais, eu possa construir brinquedos com as crianças. Então, educação infantil de qualidade é um termo complexo, sim, e tem muitas nuances para a gente pensar. Se alguém quiser, pode abrir o microfone e perguntar, tá? O que a gente tem que diferenciar, gente? É que criança pequena, ela tem necessidade de assistência, mas é diferente de concepção assistencialista. O que é necessidade de assistência? É que a criança precisa, sim, ser alimentada, receber atenção, ter a troca de fraldas quando usa fralda, ter a ida ao banheiro acompanhado por alguém quando ela é pequenininha, ela precisa também, na hora da alimentação, às vezes de assistência de alguém, por ser muito pequenininha, mas é diferente de concepção assistencialista. Concepção assistencialista é um tipo de educação ofertada a uma determinada classe social, que eram as pessoas que pertenciam às classes mais pobres, ou filhos de trabalhadores. Daí fala que, nesse sentido, educação e assistência devem estar articulados, de forma que na creche, na pré-escola, na família, em todas as instituições que atendem crianças, é preciso cuidar da alimentação, da higiene, do sono, oferecer proteção em ambientes educativos estimuladores da autonomia e da aprendizagem. Então, a gente vai ver ainda na nossa disciplina, mais adiante, como que eu faço uma alimentação de qualidade na instituição, como que eu promovo a higiene, como que eu penso o banho, faço um planejamento para o banho quando ele é necessário, como que eu faço a troca de fraldas, na questão do sono, não são as crianças grandes que precisam dormir, as de 4 a 5 anos,
mas são as crianças pequenininhas que frequentam as salas de bebês, ou então o B2. Então, a gente precisa, assim, aprender como fazer o planejamento para esses momentos, para que seja uma educação de qualidade e não algo dentro de uma concepção assistencialista. Todos os ambientes devem estimular a autonomia das crianças. O que é isso? É que as crianças precisam aprender, por exemplo, a colocar água em suas vasilhas, a tomar água, elas precisam aprender a pôr seu próprio prato, saber quanto que elas desejam comer e o que elas desejam comer. Elas precisam também aprender a se despir, a se vestir, a pôr calçado, a tirar calçado. Tudo isso é algo que eu devo fazer com as crianças para que elas conquistem a autonomia numa instituição. E elas estão aprendendo o tempo todo, independente se é minha intenção ou não estar ensinando alguma coisa. Elas sempre estarão aprendendo. Quando dentro de uma concepção assistencialista, elas estarão aprendendo a submissão. Quando dentro de uma educação de qualidade, elas estarão aprendendo as questões voltadas para a cidadania, para a autonomia, para a liberdade, para a capacidade de pensar. Ok, até aqui? Esse trechinho é bem importante. Sempre estaremos, de certa forma, trabalhando alguns conteúdos que as crianças estarão aprendendo. Esses conteúdos não é matemática, não é língua portuguesa, embora poderiam ser também ampliação desses conhecimentos. Mas estamos falando de conhecimentos que podem levar à submissão de uma criança ou pode levar à autonomia, à liberdade, à capacidade de pensar. Quando a gente pensa em educação infantil, é preciso que a gente dê condições para que as crianças possam brincar todos os dias e que acha tempo mesmo para essas atividades lúdicas. E a autora trabalha com a história de atividades lúdicas livres e dirigidas. É claro que o faz de conta, a gente vai dizer que ele é livre, por quê? Porque é a criança que escolhe com quem brincar, como brincar, quais objetos utilizar e assim por diante. Mas, por exemplo, aquela brincadeira, elefante colorido, coelhinho sai da toca, ela, de certa forma, são brincadeiras dirigidas, porque ou uma criança, ou então o professor que ensina como joga, e há um gerenciamento dessa brincadeira. Então, as crianças se integram na brincadeira, mas há sempre a coordenação ali, ou de uma criança, ou então de um adulto, no ato de brincar, uma brincadeira com regras. E daí a autora continua falando sobre o trabalho pedagógico e organização da instituição, que deve ser realizado por professores que sejam formados em nível superior. Por que várias vezes ela fala de professores formados em nível superior? Porque a LDB, ela acaba tendo uma brecha, e ela fala que poderá existir professores que atuam na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, que sejam formados em nível médio, nos cursos denominados como magistério. Então, existe a possibilidade de alguns municípios fazer, assim, a contratação de professores sem que eles tenham nível superior, curso de pedagogia, ou então o antigo curso normal superior. Tá? Daí fala que esses professores vão ter que se dedicar ao desenvolvimento físico, cognitivo e afetivo. Eu incluiria que tem também o desenvolvimento social, porque a LDB, quando trabalha, fala em desenvolvimento físico, cognitivo, psicológico e social. Daí fala que em toda ação de cuidado e educação, que é o binômio da educação infantil, é preciso ser visível a forma de organizar e utilizar o tempo e o espaço a favor das crianças. Grifa aí, tempo e espaço. Por quê, gente? Para brincar, por exemplo, tem que ter um espaço e tem que existir tempo que seja favorável para essa brincadeira, para que ela tenha qualidade. Aí, continuando, fala que cuidar da educação que evidencia um ambiente
Ambiente, quando eu falo em ambiente, eu estou falando não só de espaço físico, mas estou falando também de materiais que são disponíveis, estou falando também de relações que existem, interações entre as pessoas, interações entre as crianças e objetos nesse espaço. Então, ambiente é um conceito mais amplo do que espaço. Espaço é espaço físico, ambiente, além do espaço físico, tem a questão dos materiais e das relações estabelecidas nesse espaço. Entenderam? Tá tranquilo? Continuando então. Daí fala, gente, que esse espaço, ele precisa contribuir para quê? Para a formação de crianças autônomas, criativas, alegres, cheias de vontade de correr, pular, falar, ler, desenhar, escrever, e assim por diante. Crianças, então, que são pesquisadoras, crianças que conversam, são capazes de argumentar, e não crianças, como a gente leu no texto da Civilete, ou comentamos na aula passada, que seriam crianças apáticas, crianças sem vidas, crianças sem capacidade de, de pensar, de reagir, de conversar, de argumentar. Daí fala, crianças que mostram que tudo que estão fazendo é uma agradável brincadeira, ou então que tudo aquilo que eles estão fazendo existe vida, que elas estão ativas ali. E daí fala que esse conceito educacional está expresso em documentos governamentais, documentos esses que vieram depois da Constituição de 1988. E daí ela cita o referencial curricular nacional para a educação infantil, que são esses volumes que vocês conhecem, introdução, o volume 2, formação pessoal e social, e o volume 3, que é esse azulzinho, só um minutinho, esse azulzinho que denomina conhecimento do mundo. Esses documentos, então, esse referencial é de 1998, tem o critérios para atendimento de creche que atenda às crianças e respeite os seus direitos fundamentais, que é esse aqui, ó, azulzinho, que a gente estudou no ano passado, a página dele que fala sobre brincar. Esse ano, se Deus quiser, a gente estuda ele como um todo. Tem os parâmetros de qualidade da educação infantil, tem as diretrizes da educação infantil, que é aquele livreto menor. Ele está aqui do lado, mas para render a aula, eu vou continuar e vocês se lembram. É aquele que eu mostrei para vocês, que eu enviarei e vocês vão imprimir. Então, fora esses, tem muitos outros documentos que foram publicados pelo MEC, por isso são chamados de documentos governamentais, depois de 1988, quando a educação infantil passa a ser reconhecida como educação, como direito da criança, direito da família e como dever do Estado. Toda hora eu repito para vocês, direito da criança, que a criança vem em primeiro lugar, direito de sua família e dever do Estado. Por que isso, gente? Porque faz toda a diferença você saber que a educação é direito da criança. Você vai tratá-la como uma cidadã de direito, como alguém que está ali e que você não está fazendo um favor a ela. Você está, sim, fazendo o teu trabalho, que é remunerado por impostos que foram cobrados da população, mas fazendo um atendimento de qualidade para que as crianças tenham um bom desenvolvimento em todos os aspectos, intelectual, físico, psicológico, social, e para que ela possa ter muitas aprendizagens. Daí fala que o cuidado e a educação, que na prática cotidiana procura realizar uma concepção, deve fazer com
com que as crianças têm uma formação muito diferente daquelas vividas dos asilos infantis, que a gente viu lá no texto da Civilete. Lá nos asilos infantis, a gente tinha uma educação que era militarizada, uma educação que as crianças não aprendiam em si a pensar, a argumentar, e existe o relato dessa autora, Helena Antipoff, que fala que as crianças no asilo eram pálidas, elas tinham os olhos em, encovados e sem brilho, quer dizer, elas tinham algo como se fosse olheiras, era sem brilho, a musculatura não era trabalhada, então uma musculatura flácida, você tinha também sem um tônus muscular que seja adequado para pegar objetos, para coordenar, para ter força mesmo. As crianças eram oprimidas, elas eram tristes, aterrorizadas e que não sabiam nem rir e eram classificadas, né, na época como aspectos de tristeza, vontade fraca e falta de iniciativa. E isso se deve a um atendimento que era muito ruim, que não tinham atividades em que as crianças pudessem desenvolver sua capacidade de pensar, a sua capacidade de movimento, e, e não se sentiam bem ali no ambiente por não serem tratadas de uma forma digna, por não receberem o valor devido. E daí a autora continua dizendo que a luta pela Constituição da Educação Infantil de qualidade está colocada em oposição a esse tipo de atendimento que produz uma criança fraca, uma criança triste, uma criança sem vontade, com falta de iniciativa. Hoje, a educação infantil pública está saindo, sim, ela fala isso há um tempo atrás, a gente já saiu simbolicamente da assistência para a educação há muito tempo, porque nós fizemos essa transição no ano de 2000. Mas ainda nós temos muita gente com a cabeça própria de órgão de assistência e não de algo educacional. E daí ela fala que, mesmo a gente tendo saído da assistência, a legislação brasileira fala de articulação entre os órgãos da saúde, da assistência e de educação para promover a saúde e o bom desenvolvimento das crianças. A Rose continua contando para a gente que a Constituição Federal e a LDB colocam a educação infantil como responsabilidade dos municípios e que, assim, a gente precisa, sim, ter a capacidade de pensar sobre essas questões. Quando coloca para o município é responsável também pelo ensino fundamental. É claro que ele fala em parceria com o Estado e com o governo federal, mas às vezes sobra muita coisa para o município, porque a maioria do atendimento educacional é na educação infantil e ensino fundamental. Não dá para dizer assim, gastaria muito se tivesse o município que promover a educação superior. A educação superior é cara? É sim, mas a educação superior ela é bem menor do que quando você pensa em grandes redes de ensino fundamental e de educação infantil. Então, sobrou uma parcela, a meu ver, e ao ver de muitos pesquisadores, muito grande para os municípios. Se não existisse Fundeb, a gente estaria, sim, sem condições de tocar a educação, tanto a educação infantil como ensino fundamental em nosso país. Teríamos um apagão mesmo educacional. Voltando aqui, gente, o texto, então, continua dizendo que, no âmbito do Estado, antes a gente tinha educação infantil ligada à assistência social, que era responsável pelo financiamento, pela organização, pelo planejamento e execução nos cuidados com as crianças, e, a partir do momento que se torna algo educativo, há a transição da assistência social
para as secretarias de educação. A Constituição de 88, a autora reforça, pela primeira vez, coloca a criança como sujeito da educação, a criança pequena, de 0 a 6 anos na época, reconhece o direito dessa criança ter acesso à educação. A LDB vem e reafirma, reorganiza isso, explicita isso de uma forma mais clara, para que municípios e estados operacionalizem essa educação. Então, há o direito à educação infantil expresso lá na Constituição, na LDB de 1996, mas também, se você for no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele reafirma tudo aquilo que a Constituição fala e que a LDB fala em relação ao direito à educação da criança, de sua família e um dever do Estado. Ela faz também a colocação que as famílias, quando tem crianças de 0 a 3, optam em compartilhar com o Estado a educação e o cuidado dessas crianças. E daí, assim, essas famílias que desejam que as crianças de 0 a 3 frequentem essa instituição, elas vão ter que ter, sim, acesso a vagas. Mas, na realidade, às vezes elas não conseguem essas vagas. Por isso que a gente sempre tem as filas de espera, as dificuldades para a matrícula, que todos os anos mais ou menos se repetem, vão para a mídia e dão sempre uma porção de encrenca, sim, para as famílias. Porque quando não há vaga na creche, geralmente as mulheres acabam sendo muito prejudicadas, elas acabam tendo que deixar seus postos de trabalho, elas acabam não conseguindo também conciliar se estudam e são mães. Então, é algo que afeta e muito as mulheres em nosso país. Afeta menos os homens, por quê? Porque pela nossa tradição cultural, são as mulheres que acabam se responsabilizando pelos cuidados das crianças pequenas. Vocês podem falar assim, mas é claro, tem a questão da amamentação. Mas mesmo após esse primeiro período de amamentação exclusiva, as mulheres continuam sendo responsáveis ainda pela maioria dos cuidados da educação das crianças bem pequenininhas. Tanto é que a gente não tem, em nosso país, uma legislação que fale de licença do pai em si para cuidado das crianças pequenas. Sim, Ana, é a cultura do nosso país, mas são poucos os países no mundo que têm legislações que garantem não só à mãe essa licença maternidade, mas que dá também ao pai o direito de se afastar do seu trabalho, continuar sendo remunerado para cuidar das crianças. Geralmente são os países nórdicos, países que têm uma renda per capita muito alta, têm uma estabilidade econômica, que tem essas legislações que garantem ao pai o afastamento do trabalho para o cuidado com os filhos. E lá recebe um menor preconceito do que em nosso país. Em nosso país, algumas famílias fazem a opção, porque seus esposos perderam o trabalho, de que os esposos fiquem em casa e cuidem das crianças, e esses homens acabam sendo discriminados pela própria cultura machista que nós temos em nosso país. Então, é algo que está meio que consolidado na mentalidade social da mãe ser responsável pela criança pequena. Quem faz essa discussão de uma forma bem legal é também o Dieudonné. Ele tem um texto muito bom sobre creches, e ele fala de creches, criança, família, e que muitas vezes é atribuído só à mulher e não à família em si, o cuidado com a criança pequena. Daí fala, gente, que a educação infantil, ela passa a ser parte da educação básica a partir de 1996 com a LDB, e ela está sob a direção política, administrativa e pedagógica das secretarias municipais de educação em todo o território nacional. Por quê? Porque a LDB fala que a educação infantil é algo vinculado ao município.
Nas creches e pré-escolas, devem ser desenvolvidos os trabalhos com as crianças e cumprir a função, lembra sempre disso, ó, de cuidar e educar de forma indissociável. O que é isso? É que a gente não separa o que é cuidado e o que é educação, porque o tempo todo as crianças estão aprendendo. Então, quando você está trocando a fralda, que parece que é algo de muito cuidado, existe aí toda uma questão de educação, de você tá assim, trocando a fralda, conversando com a criança, olhando nos olhos, dando atenção para que ela se sinta valorizada, para que ela se sinta importante, para que ela possa conversar com você por linguagens faciais, de movimento, ou você mesmo falar, mesmo que ela não te responda literalmente, mas que ela sorri, ela faz expressões faciais que você consegue entender algumas coisas. Tudo isso de diálogo, de interação com as crianças, já é educação. Então, o cuidado não se separa da educação. A forma como eu sirvo as crianças no momento da alimentação, ou então que eu possibilito que as crianças se sirvam no momento da alimentação, mostra que educação e cuidado está interligado, que não é possível separar uma da outra. Daí, voltando então, creches e pré-escolas devem desenvolver os trabalhos com as crianças e cumprir essa função de cuidar e educar de forma indissociável, superando a concepção de atendimento caridoso para os pobres. Então, assim, a gente deve evitar o termo carente, caridoso. Por quê? Porque é algo de direito e todas as pessoas, independente da classe social, elas devem ser consideradas como cidadãs, como alguém que tem direitos. Daí vai reafirmar que a educação infantil ela passa a entender a criança como sujeito de direito, quer dizer, criança como alguém que tem direito à educação, mas se você for olhar a Constituição, o que é sujeito de direito? Todo mundo tem direito à educação, à saúde, à moradia, ao lazer, à alimentação, a pertencer a uma determinada nacionalidade e assim por diante, tá? E daí fala, gente, que como eu vejo a criança como alguém que tem direito à educação, eu devo sim promover uma educação de qualidade dentro de um projeto pedagógico ou curricular que vise fazer o desenvolvimento dessas crianças. Daí a autora menciona Kramer. A Kramer estuda a educação infantil, mas estuda também a questão de currículo, e a Kramer fala que nunca um currículo é algo acabado, ele é sempre algo que precisa ser revisto, repensado, porque ele nasce dentro de uma realidade, em um momento histórico, mas ele precisa ser repensado o tempo todo. E daí fala também que, para a gente encerrar, é importante a gente entender que há uma construção desse sentido educacional da educação infantil e que essa construção passa por entraves políticos, sociais, entraves econômicos, e professores, pesquisadores, gestores precisam se dedicar na luta pela educação infantil. Por quê, gente? Porque a educação infantil, como até pouco tempo ela pertencia à assistência, porque ela está no município que tem menos dinheiro e está junto com o ensino fundamental, que é uma rede muito ampla, atende muitas crianças, porque ele é obrigatório para todas as crianças. Então, você tem que lutar constantemente para que haja verba e haja criação de instituições, de vagas para atender as crianças na educação infantil. A autora continua dizendo, a Rosemary, que o atendimento público às crianças tem em sua origem a forma assistencialista e caridosa, que produziu uma educação voltada para a submissão. Mas a construção do sentido educacional precisa superar essa concepção original. Concepção original
assistencialista. Tá? A construção do direito vem acontecendo envolto em debates e enfrentamentos dos interesses políticos, interesses ideológicos, muitas ideias que resistem em manter as características assistenciais, que resistem em fazer uma educação para as crianças, filhas de trabalhadores, que não as façam pensar, que não as reconheçam como alguém que tem direito, que elas não aprendam a ser cidadã e fazer a participação na sociedade. Ela termina o texto dizendo: mas dizemos também que o movimento em favor da educação vem se fortalecendo dentro da universidade e dentro do Centro de Educação Infantil. Então, você tem muitas universidades que já têm grupos de pesquisa, grupos de estudos voltados para a educação infantil. Você tem CEINs que têm uma formação continuada adequada. Mas muitas discussões também se dão nos fóruns nacionais e regionais de educação infantil. Por exemplo, nós temos em Mato Grosso do Sul o Fórum Estadual de Educação Infantil, é lá em Campo Grande que está a maioria da diretoria, mas da UEMS, como representante, nós temos a professora Giana. Antes da pandemia também, eu participava bastante do fórum, depois que o meu trabalho aumentou muito, que eu me distanciei um pouco das reuniões, participo só de vez em quando. Os fóruns, o que são? São algo não governamental, mas formado por um grupo de pessoas que estão se interessados em determinada área e que fazem uma luta em favor do direito das crianças e de sua educação. Os fóruns, eles reúnem professores da educação infantil, professores das universidades, pesquisadores das mais diferentes universidades, tanto públicas quanto privadas, reúnem também colaboradores internacionais, então a gente tem sempre a colaboração de pesquisadores de Portugal, do Canadá, dos Estados Unidos, da França, da Espanha, que vem sim apresentar suas pesquisas, falar sobre as condições que vivenciam lá, para que a gente possa pensar as nossas condições e também possa buscar transformações da educação infantil em nosso país. Terminamos o texto. Estou à disposição para qualquer pergunta, qualquer colocação. Fiquem à vontade para abrir o microfone. Passei rapidinho as referências, por favor, depois olhem em detalhe. Ela citou vários documentos oficiais, ou então legislações brasileiras, citou a Ângela Barreto. A Ângela Barreto trabalhou muito tempo no MEC, na coordenação de educação infantil. Ela ajudou, então, na formulação de vários daqueles documentos. Kishimoto, a Sônia Kramer, o Moisés Kuhn, aqueles que eu mostrei para vocês na aula passada. Ok? Alguém quer perguntar? Ana está desanimada, está com a mão assim no queixo. É costume, professora. Eu achei interessante essa questão de você falar dos termos, da gente evitar de usar esses termos, né? E eu lembro que quando você falou de evitar de usar os termos menor de idade, menor infrator, né? E daí, tipo assim, esses termos é bem isso mesmo. Às vezes fala, entregaram a cesta para as crianças carentes, mas, tipo assim, é um direito da criança à alimentação, né? Parece que você reforça aquela posição que aquela família tá, que aquelas crianças estão. Parece que é algo que não faz com que essas famílias saiam disso, né? Parece que você reforça ainda mais que eles precisam daquilo e é naquele lugar que eles estão, né? Sim, é uma boa colocação, Ana. E é importante a gente tentar construir uma outra perspectiva
de que todo cidadão brasileiro precisa ter condições de moradia, de alimentação, ter transporte, seus pais têm que ter trabalho, algo assim que a gente precisa construir nas instituições de educação infantil. Gente, ó, eu vi que várias pessoas não têm perguntas, mas eu fico à disposição. Qualquer coisa é só abrir aí e falar, ou então mandar pelo WhatsApp. O que eu gostaria de fazer? Como a professora Rose trouxe assim, citações dizendo só a LDB fala de educação infantil, a Constituição fala de educação infantil, eu resolvi fazer um resuminho para vocês dos pontos centrais. Porque, gente, quando a gente vai para um concurso, tem muito de legislação ali, tem muita coisa que a gente precisa, sim, saber na ponta da língua mesmo, de como que isso funciona, como que está escrito na legislação, tanto na LDB como na Constituição, algo que diz respeito à educação infantil. E esses conhecimentos, hoje eu vejo que eles também são libertadores para nós, que quando a gente sabe que educação infantil é algo, sim, educacional e não assistência, é algo previsto em legislação, a gente trabalha de uma forma diferente, não trabalha se submetendo, achando que por trabalhar com crianças pequenas, você exerce algo menor do que aquelas pessoas que estão trabalhando no ensino fundamental. Parece besta falar um negócio desse, mas assim, muitas pesquisas mostram que às vezes o professor é, acredita que ele não é tão capaz quanto o outro, porque ele trabalha com as crianças pequenas da educação infantil e não com as crianças do ensino fundamental. E há também algumas distorções de pessoas que acham que é mais fácil trabalhar na educação infantil do que no ensino fundamental. A gente não deve pensar assim, a gente deve pensar que cada um tem a sua especificidade e que você deve trabalhar na educação infantil se você tem afinidade com o trabalho dessa faixa etária e não por ser considerado mais fácil, mais difícil, isso ou aquilo, tá? Vamos lá. Então, a LDB, vocês já devem ter estudado lá na disciplina de políticas, mas o que eu faço? Eu não vou entrar na legislação como um todo, eu só fui nos artigos que, de certa forma, falam sobre educação infantil. Então, existe algo nítido na LDB que diz que no Brasil as pessoas têm direito à educação e que esse direito é um dever do Estado. Então, o Estado tem que prover a educação da população, o que é bom, porque senão a gente poderia não ter rede pública de educação e não ter uma educação gratuita. Então, é importante que hajam legislações nesse sentido. A LDB ela foi promulgada em 1996. Então, às vezes, na legislação, você lê esse númerozinho barra um ano. Esse é o ano em que foi promulgada essa legislação. Tá? É importante vocês saberem para concurso mesmo. Essa é a segunda LDB do nosso país. Porque já citei para vocês que a gente teve a 4.024 de 1961. E lá não falava em creche, porque creche era algo da assistência, e o que falava de educação infantil era da pré-escola. E falava assim, de uma forma que dizia e não dizia nada. Dizia que o Estado iria estimular para que empresas abrissem salas de pré-escola para as crianças. Estimular não diz nada para a gente. Por quê? Porque não fala se vai prover recurso, como que será feito, nada disso. Lembra, eu citei para vocês, são 2 artigos lá na 4.024,
o 23 e o 24, que falava de educação pré-primária, que é o termo anterior ao termo educação infantil. O termo educação infantil ele foi cunhado, ele foi produzido na década de 80, antes da Constituição. E o 24, então, fala que as empresas que tenham a seu serviço mães de menores de 7 anos, porque entrava com 7 anos de ensino fundamental, elas seriam estimuladas a organizar e manter, por iniciativa própria ou em cooperação com os poderes públicos, instituição de educação pré-primária. Esses eram os 2 artigos que nós tínhamos na primeira LDB. Então, para a segunda LDB, nós fizemos um progresso tremendo, porque educação infantil aparece como direito da criança, ela aparece como primeira etapa da educação básica, e, melhor ainda, de uns tempos para cá, ela ainda faz parte, uma parte dela, um segmento, que é a pré-escola, daquilo que a gente fala que é educação obrigatória e gratuita. Então, educação básica, obrigatória e gratuita, ela será ofertada para crianças de 4 anos, que estão ali na pré-escola, aos 17, aqueles que já estão ali no ensino médio, organizado da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Sabemos que os mais problemáticos aqui são a pré-escola e o ensino médio. Porque ensino fundamental no país, vocês devem ter estudado em outras disciplinas, ele está quase 100%. Ele atinge mais ou menos 96, 97, 98%, depende do censo, depende do ano, mas ele está assim, com um atendimento que cobre praticamente todo o nosso país. O artigo 4, inciso 2, fala que educação infantil será gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Então, isso é interessante, porque está prevendo que vai ser gratuito. Mas você pode estar pensando assim, mas e aquela instituição privada que tem lá perto da minha casa, particular, filantrópica, confessional, alguma coisa? Aquela instituição, ela é algo que existe o direito dela atender crianças, porque a legislação fala que poderão existir instituições privadas de caráter particular, cooperativas, filantrópicas e assim por diante, mas assim, existe a legislação que fala que é dever do Estado oferecer a educação infantil. Então, existe muita instituição filantrópica por causa da ausência mesmo do Estado de prover vagas para todas as crianças que necessitam, sim, frequentar a educação infantil. No Brasil, depois que você tem a obrigatoriedade a partir dos 4 anos, ampliaram muito o contingente de vagas nas instituições públicas. Só que, mesmo assim, vários municípios ainda não conseguem atender tudo. E por isso que continuam existindo ONGs fomentando educação infantil e várias igrejas ou entidades que criam instituições de educação infantil. Deixa eu ver o da Ana aqui, eu fiquei com medo. Eu fui tentar ler ao mesmo tempo e daí achei que eu ia me perder. Mas aqui, é verdade, Ana, se a gente não tivesse essas instituições, seria muito ruim, porque há sim a ausência do Estado. Agora, o que a gente precisa fazer? Continuar reivindicando que haja, sim, políticas públicas que destinem verbas, que haja fiscalização dessas verbas para que não sejam desviadas e que haja abertura de instituições públicas para atender as crianças. É direito das famílias matricularem seus filhos também nas instituições particulares, se assim desejarem, pagar pela educação. Mas bom seria que as instituições públicas conseguissem atender
a maioria mesmo da população. E quando a gente tem instituições públicas de qualidade, as famílias acabam optando por matricular seus filhos nas instituições públicas. Quando eles não acham vaga e quando a instituição pública não oferece a qualidade desejada, que faz com que prolifere as instituições privadas, tanto as particulares, como filantrópicas, como outras instituições, como as cooperativas e assim por diante. O que é importante ressaltar aqui, gente, que então a gente tem educação básica, e a educação infantil faz parte, os 2 anos ali da pré-escola, como algo obrigatório, que a educação infantil ela será ofertada para as crianças até 5 anos de idade, 5 anos e 11 meses. A gente vai ver isso em detalhes mais adiante, que você é matriculado lá no ensino fundamental quando você completa 6 anos até o dia 31 de março do ano em que você faz a matrícula. Mas eu volto futuramente nisso. O que mais tem? É dever do Estado? Também o atendimento educacional especializado e gratuito a todas as crianças com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento, com altas habilidades ou superdotação, em todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, uma criança autista, uma criança com superdotação, uma criança com problemas de desenvolvimento intelectual ou com alguma deficiência física ou deficiência intelectual, elas têm direito à vaga, preferencialmente na rede regular de ensino. E têm direito a um atendimento especializado. Lá na seção 2 da LDB, fala de educação e fala de educação infantil. Então, fala que a educação infantil ela é a primeira etapa da educação básica. Isso é batata, cai em todo concurso, tá, gente? Educação infantil, primeira etapa da educação básica. E tem como finalidade o desenvolvimento integral das crianças. Então, ó, desenvolvimento integral também cai na maioria dos concursos das crianças até 5 anos de idade em seu aspecto físico, psicológico, intelectual e social. O que eles colocam geralmente para enganar no concurso? Eles colocam o desenvolvimento do aspecto físico, espiritual. Gente, espiritual não tem aqui, tá? Então a gente precisa saber que existem instituições que são confessionais em nosso país, quer dizer, elas estão sim vinculadas a uma determinada ordem religiosa, a uma determinada denominação religiosa, mas assim, não é algo de objetivo do Estado fazer desenvolvimento de aspecto espiritual. Não, a legislação fala de desenvolvimento do aspecto físico, psicológico, intelectual e social. Olha esse termo aqui, complementando. Esse termo também é importantíssimo para um concurso. É que a educação infantil, ela complementa a ação da família e da comunidade. A instituição de educação infantil, ela faz parceria com a família e com a comunidade para atender as crianças de 0 a 5 anos. Até aqui, tranquilo? Gente, não precisa decorar, mas você tem que saber isso e entender isso muito bem. Por quê? Porque isso te posiciona enquanto professora da educação infantil e isso também te garante aprovação em concurso, de você saber quais são os termos específicos que existem na nossa legislação sobre esse segmento de ensino. O artigo 30, ele continua. A educação infantil será oferecida em creches ou entidades equivalentes. O que é entidades equivalentes? É aqueles outros termos que a gente dá. Por exemplo, berçário, escolinha,
Sim. Então, assim, o que que é creche? É uma instituição educativa coletiva, porque atende várias crianças ao mesmo tempo, para crianças de até 3 anos de idade. Tá? O que é pré-escola? De acordo com a legislação, é um atendimento para as crianças de 4 e 5 anos de idade. Então, a LDB, até alguns autores fazem essa crítica, acaba dividindo a educação infantil em duas etapas, creche e pré-escola. Creche de 0 a 3 anos e 11 meses e pré-escola de 4 até 5 anos e 11 meses. Ok? Isso também é coisa de concurso, então tem que guardar. É isso mesmo, cara. Você tem que guardar, que é uma ação complementar à família e à comunidade, em parceria com a família e com a comunidade, que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, que tem como finalidade o desenvolvimento integral das crianças. O que é integral? É em todos os aspectos. Então, eu não posso ficar valorizando só o intelecto da criança. Não, eu tenho que ver a criança como um todo e promover o desenvolvimento como um todo dessa criança. E a educação infantil pela LDB é dividida em duas etapas, creche e pré-escola. Os pesquisadores fazem algumas críticas, dizendo que ao discriminar e dizer até 3 anos é creche, depois é pré-escola, fez uma ruptura que até possibilitou que viessem e colocassem só a última parte como obrigatória. Por quê, gente? É ruim você pensar em educação obrigatória para o bebê? Claro que é ruim, mas quando também deixa de ser obrigatória, o Estado acaba não oferecendo vagas suficiente para atender a demanda. Tá? Não estou falando que deve ser obrigatória a creche, mas eu estou dizendo que quando você não faz a devida valorização, dizendo que realmente tem que ofertar vaga, o município não é multado quando não oferta vaga de 0 a 3, porque não é obrigatória, então ele acaba não oferecendo vagas suficientes e a gente tem as listas de espera, ou então tem a proliferação de instituições filantrópicas ligadas à ONG, a igrejas, a centros espíritas, que vão suprir a ausência do Estado. Até aqui, tudo bem? Pro, a Denise levantou a mão. Ai, eu não tinha visto, porque eu estou com algo cobrindo. Denise, por favor, fala. Prof, me tira uma dúvida. Uma amiga minha não conseguiu creche para a filha dela, ela entrou com uma ação e a prefeitura colocou em uma escola particular. Como que é esse caso? Como, assim? É porque a prefeitura alega daí, promotoria da infância, que ela não tem vaga na instituição pública da rede municipal de ensino. E daí ela acaba comprando essa vaga de uma instituição privada, de uma instituição particular, de uma cooperativa, de algo assim. Isso ocorre muito, porque existe um número muito grande de crianças que precisam da vaga, que suas famílias se interessam, sim, pela vaga, e há poucas vagas públicas, gratuitas, nas redes, na maioria dos municípios. Às vezes é possível até a promotoria solicitar e vão investigar a família e daí vão dizer que existe avó, existe uma tia que mora na mesma residência e assim não atendem a criança, dizendo que há sim alguém da família que possa fazer o atendimento,
Mas existe também quando a prefeitura não investiga, não entra com recurso, ou então que é provado que realmente é necessária a vaga para aquela família, e daí eles acabam dando um jeito, comprando essa vaga em instituições privadas, caso eles não tenham como matricular na rede que já existe no município. Por que que não pode matricular muito? Porque a legislação também determina, lá do Conselho Municipal de Educação, que tem que ter uma razão entre adulto e criança. Por exemplo, se você estiver com os bebês, não pode ter mais do que 5 bebês para um adulto, ou 6 bebês, eu não lembro agora. Qualquer coisa, depois eu procuro aqui no meu computador e mando para vocês. É, e, gente, não tem jeito mesmo. Como que a gente tem, por exemplo, muitos bebês para um adulto só? O bebê precisa de fralda sendo trocada, de banho, quando vai fazer a higienização da fralda, ele precisa de uma alimentação sendo servida com mais cuidado, então não dá para você superlotar uma sala de bebês. Mas em toda a educação infantil tem a razão, sim, adulto e criança, e tem a razão criança espaço. Por exemplo, cada criança deve ter, no mínimo, em sua sala, 1,5 m, que pertenceria, a gente falaria assim, a ela, para que não haja superlotação nas salas. Isso nem sempre é feito certinho também, gente. Por quê? Porque não há número de pessoas suficiente para fazer a fiscalização e a denúncia. E nem sempre as denúncias vão adiante. Porque você denuncia que um CEIM lá do município tem muita criança numa sala pequena, ou então só tem 2 professores e tem uma quantidade enorme de bebês. Mas, às vezes, a prefeitura consegue ir protelando isso, não contrata outra pessoa, ou então contrata temporariamente uma estudante de um curso de licenciatura ou um estudante, e depois que passa a época da fiscalização, dispensa também. Mas voltando à questão da Denise, então é possível sim, quando a prefeitura é intimada para fazer a matrícula de uma criança, que ela compre vaga na rede privada, tá? E há também muitos convênios. Por exemplo, existem ONGs que fazem convênio com a prefeitura. A prefeitura, então, paga os professores, cede os professores e paga a alimentação. E a ONG oferece os espaços materiais, quase nada, né? Por quê? Porque daí a prefeitura já ofereceu professor e alimentação. Mas é uma outra forma de você criar muitas vagas rapidamente, sem ter que pensar na construção, no mobiliário, nos materiais. Mas nem sempre esses atendimentos têm qualidade. Por quê? Porque às vezes a ONG tem uma estrutura precária, que nem sempre foi pensada para ser instituição de educação infantil, então não tem o espaço que seja adequado, com salas amplas, ventiladas, bem iluminadas. Às vezes não tem também pátio com tanque de areia, com terra, onde possa fazer uma horta, não tem um lugar onde tem um gramado, árvores, às vezes são espaços físicos adaptados, mas muito ruins para funcionar uma instituição de educação infantil. Mas há também esses outros meios de você criar vagas rapidamente, fazendo conveniamento de instituições filantrópicas à rede municipal. Tranquilo, Denise? Respondi a pergunta, entendeu como foi? É direito de toda mãe, quando não encontra vaga, buscar, sim, algo de receber assistência da promotoria de infância para que haja criação de vaga para o seu filho. Nem sempre consegue, por quê? Porque a rede pode responder que chegou ao limite do número de matrículas, que não tem convênio, e que, às vezes, também não tem dinheiro para comprar a vaga numa instituição privada. Mas
É importante que as famílias saibam desse direito e reivindiquem para forçar a abertura mesmo de vaga para atender a demanda. Gente, o artigo 31, a gente volta a estudar futuramente, mas a gente vai olhar para que vocês já estejam formando uma mentalidade do que é a educação infantil. Então, a educação infantil ela é organizada diferente do ensino fundamental. Ela tem algumas regras que são comuns para o país inteiro. E daí a gente vai rir um pouco. Por quê? Porque mesmo sendo regras comuns para todo o país, às vezes tem instituição que não obedece essas regras e, infelizmente, não há fiscalização, não há punição para as instituições que não fazem, às vezes, um trabalho adequado. Tá? Daí fala que a educação infantil ela é organizada de acordo com essas regras. E qual é a primeira? Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de promoção, mesmo que para acesso ao ensino fundamental. O que é isso, então? É que o professor de educação infantil, assim como a instituição, tem que fazer registro, tem que fazer algo por escrito, ou então por imagens, por vídeo, por fotografia, do desenvolvimento das crianças. Criar fichas individuais e fichas da turma sobre o desenvolvimento das crianças. E que essa avaliação, ela não é uma prova, ela é um registro do acompanhamento do desenvolvimento das crianças e não tem o objetivo de promover as crianças. Então, eu não falo de fazer retenção das crianças da educação infantil. Por que isso teve que parar na legislação? Porque tinham localidades do país que às vezes retinham a criança assim na educação infantil, dizendo que ia aguardar a maturidade da criança para depois matriculá-la lá no ensino fundamental. Gente, é muito complicado isso. É claro que eu não posso colocar a criança precocemente no ensino fundamental, mas eu não posso deixar uma criança até 8 anos, por exemplo, lá na pré-escola, porque eu acredito que ela não tem maturidade de ir para o ensino fundamental. Isso seria prejudicial ao desenvolvimento das crianças. Então, a legislação determina que não há retenção entre educação infantil e ensino fundamental. Quando as crianças completam 6 anos, elas são matriculadas no ensino fundamental. Completam 6 anos até 31 de março. De que forma que é cobrado o registro do professor? Esse registro pode ser semanal, esse registro pode ser mensal, Denise, depende de como a instituição colocou isso no projeto pedagógico da instituição e como que o coordenador gerencia isso. Existem instituições que entregam para as famílias relatórios que são bimestrais, não são nem mensais, são bimestrais. A cada bimestre entregam um relatório às famílias. Nesse relatório pode ter registro escrito, pode ter imagens, pode ter desenho das crianças, pode ser também registro por meio de pequenos vídeos, mostrando o que as crianças fazem na instituição, o que elas gostam, o que elas não gostam, mostrando sobre o desenvolvimento das crianças. Só um minuto. O 2. A carga horária mínima anual para a educação infantil é de 800 horas. Isso é importante vocês saberem para o concurso, mas assim, não atinge muito o professor de você pensar que carga horária mínima é de 800 horas. E é distribuído em 200 dias letivos. Então, isso dá 4 horas diárias das crianças, que é o mínimo de tempo que as crianças devem permanecer na instituição de educação infantil. O atendimento, então, o 3 fala bem isso, a criança é de no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial, guardem isso, tá? 4 horas para o turno parcial e 7 horas para a jornada integral. Por que guardem isso? Gente, a prova nossa é de consulta, vocês não vão ter problema com isso, mas o concurso não é de consulta,
E o concurso pergunta isso. Quantas horas é o atendimento parcial e o atendimento integral? Geralmente, eles brincam assim com as alternativas. Nessas 4 horas, pode estar incluído o transporte das crianças? Não, não pode. É 4 horas de atendimento na instituição. Então, o transporte da casa da criança até a instituição tem que ficar fora desse, no mínimo, 4 horas. Tá. Quando Fala, Ana. 4 horas, turno parcial, seria o quê? O período da manhã. Não, pode ser o período da tarde também, Não, Ana. tá, mas é O metade. parcial O é metade do integral, dia. tá, e o integral? O integral é que engloba manhã Tudo isso, e tarde. desde do transporte. Não. O integral também não inclui o transporte, mas o integral ele tem que daí ser, no mínimo, 7 horas para ser considerado integral. Por que eles diferenciam isso? Porque existe a destinação de verbas para vagas em turno parcial ou turno integral. O que eu estava querendo dizer é, tipo assim, esse parcial seria ou amanhã ou pela tarde e o integral manhã e tarde. É Isso isso? aí. Ah, É tá. sim, tá? E nenhum deles, nesse mínimo, pode estar incluso o transporte. O transporte fica fora dessa conta de 4 ou então de 7 no mínimo. No concurso, eles fazem essas jogadas com as palavras, dessas horas mínimas, e está incluso o transporte ou não, e assim por diante. É direito também da criança, previsto lá na Constituição e previsto também na LDB, dela ter vaga em uma instituição próximo de sua residência. Por quê, gente? Porque não é o ideal que crianças de educação infantil fiquem dentro de uma van ou dentro de um ônibus circulando pela cidade até chegar na instituição. É evidente que isso não é fácil de evitar. Por exemplo, se você pega um assentamento rural, aquele que foi feito pelo governo para assentar famílias que antes eram consideradas sem terra e passam a ser famílias assentadas. Ali existirá, às vezes, uma instituição de educação infantil, quando existe, tá, gente? É super complicado ter educação infantil na área rural, mas é direito da criança que mora no assentamento o atendimento em um centro de educação infantil. E daí, assim, o ônibus, para passar em todos os lotes até chegar na instituição, acaba sendo um período muito longo de deslocamento para as crianças. Por isso que, geralmente, eles não fazem atendimento no turno matutino, pela manhã, porque senão a criança teria que levantar de madrugada. No Fala, Ana. ensino fundamental, eu tinha bastante colegas que eram do assentamento, e daí, assim, eu acho que para dar certo essa conta, eles saíam muito cedo de casa, isso no período da tarde, para poder chegar no mesmo horário que os da cidade chegavam, acho que para dar essas 4 horas, né? Porque, como você conta. E nunca tinha vaga, tipo assim, não tinha vaga para quem era do assentamento para estudar pela manhã, porque não tinha como, eles teriam que sair muito cedo de casa para conseguir chegar na escola. E alguns municípios têm algumas pesquisas que contam, Ana. Às vezes a criança levanta 5 horas da manhã, e 5 horas da manhã, em muitas épocas do ano, está escuro. É como se fosse noite ainda. Imagine você levantar às 5, 5h30, pegar um ônibus e ficar dentro desse ônibus para chegar às 7 horas na instituição. É uma judiação. Eu dou assessoria numa escola em que meu irmão é coordenador no interior lá de São Paulo, e eu vejo isso. As crianças saem da casa muito cedo, porque ainda elas chegam 20 para 7 na cidade, porque a prefeitura computa se tiver algum imprevisto na estrada, para que não cheguem atrasadas. Então, algumas crianças chegam a levantar 4h30 da manhã, o que é considerado prejudicial, porque as crianças têm muito sono, então não é ideal que estudem pela manhã.
E à tarde entra naquilo que a Ana falou, elas também acabam tendo que almoçar muito cedo para pegar a condução, para chegar na cidade, e acabam chegando muito tarde em suas casas, quase noite. Então, é sempre uma dificuldade. O ideal é que existam escolas que atendam as crianças na área rural, e não as crianças serem deslocadas para a área urbana, para que sejam atendidas, porque esse tempo de deslocamento ele é muito desgastante para as crianças. É claro que vai virando festa, mas vira canseira também. Elas fazem amizade, elas comem nesse deslocamento. Eu já viajei, porque eu já morei em área rural e tinha que me deslocar para a cidade para estudar. A gente faz amizade, a gente conversa, a gente tem uma interação, mas é cansativo, sim. Isso gera um desgaste para a criança. Em Fátima, o pessoal que estuda, as crianças que estudam no Imaculada, no Ângulo, no Delfos, no Erasmo, elas têm a mesma rotina que a gente da faculdade, porque a gente pegava ônibus, o ônibus saía do primeiro ponto que ele sai aqui, 5h50. Então, 5h30, os pais já estavam levando as crianças, né, e embarcando elas no ônibus. E tem muita criança aqui em Fátima que estuda em Dourados por conta do ensino, né? O ensino aqui ainda é fraco em algumas escolas. E nem sempre a gente consegue vaga na escola que tem um bom ensino. Então, os pais que têm mais condições mandam para Dourados. E aí era de dar dó. E isso que eu fui ter essa rotina só no ensino médio, né? Mas era de dar dó ver as criancinhas. Tinha mãe que mandava a criancinha bem pequenininha, assim, sabe? De 4 aninhos, pra escola. E aí a mãe levava, né, dentro do ônibus, toda bonitinha, e sentava a criança, arrumava, aí depois ia embora. E aí a gente voltava com essa criança também, né? Porque aí na escola tinha um responsável também para embarcar essa criança no ônibus e voltar. Então era de dar dó, tadinha da criancinha. Sim. Oi, no frio, igual a Denise tá comentando aqui, é horrível. Porque eu, que já era grande, eu ia enrolada numa coberta, imagina as crianças, né? O frio que elas não sentiam. Sim. E daí, gente, olha que falta também de esclarecimento da população. Lu, eu vou aproveitar a tua fala. Como que você pode considerar que ali aos 4, 5 anos, ainda frequentando a educação infantil, você precisaria de uma escola com uma qualidade superior? Muitas vezes vão vir para fazer um sistema apostilado que não é adequado para o desenvolvimento das crianças, e vão estar sofrendo tudo isso, tendo que enfrentar estrada, os riscos, porque a estrada também produz muitos riscos de acidentes para essas crianças. Nossa, o ônibus já quase capotou com a gente um monte de vezes nesses 4 anos que eu vou para Dourados estudar. Um monte de vezes a gente já quase se meteu em acidente. Tanto que eu não era acostumada a andar com o meu documento. Eu não andava. E aí, depois dos acidentes, eu comecei a me acostumar a andar com documento. Porque eu falava, se acontecer alguma coisa comigo... Olha a cabeça também Como que vou identificar, né? Se acontecer alguma coisa comigo, como que eu vou ser identificada? Como que meus pais vão me achar? Aí eu já levava o documento e andava com o documento comigo. Eu odiava o dia que pediam o meu documento, que eu tinha que tirar da mochila e deixar o documento em casa, porque eu ficava morrendo de medo, né? Sim, mas, Luciana, você não ia ficar perdida, não. Fátima é pequena, não sai muitos ônibus. Mas é normal a gente pensar por isso. É porque não é igual Dourados, né? Mas só nesse horário que eu ia de manhã, das 5h50, saíam 5 ônibus aqui de Fátima levando estudantes para Dourados. Verdade. Então, 6 horas saíam mais 2 ônibus. Aí, 11 horas sai mais um ônibus. E depois eles vão voltando tudo certinho. Sim, mas assim, algumas coisas que vão sendo criadas também pela população. Às vezes tem muita gente em Fátima que antes mesmo dos filhos chegarem na idade escolar, eles já imaginam que precisam sim buscar uma educação numa outra cidade que seria considerado mais adequada. Morei também
em muitas cidades com esses aspectos, por exemplo, a região ali de Presidente Prudente, todas as cidades vizinhas mandam ônibus para as instituições de Presidente Prudente. É algo que a gente vai assim criando no imaginário social que os filhos terão uma educação extremamente diferenciada se forem para uma cidade vizinha. É evidente que algumas coisas precisam se deslocar sim. Por exemplo, para frequentar uma instituição pública, uma universidade, ou mesmo um Instituto Federal, no caso do ensino médio, que daí é diferenciado, mas no mais foi assim uma mentalidade criada sobre um processo de escolarização precoce das crianças que garantiria um futuro muito diferenciado indo para outra localidade. Meus Fala, pais Lu. tinham muito disso também, né? Porque quando a gente mudou pra cá, eu tinha 11 anos. E aí, quando a minha mãe começou a procurar escolas na região, ela viu que o ensino da região é fraco. Até mesmo o ensino particular da região é fraco. Então, ela começou a procurar escolas em Dourados para mim. E ela cogitou me colocar na Imaculada. Só que depois ela colocou a mão na cabeça e pensou, né, que eu era muito novinha, ainda tinha só 10, 11 anos, ela falou que ainda era muito cedo para mim começar a estudar em Dourados, né? Aí ela preferiu optar por me deixar aqui em Fátima no ensino, o ensino bom que ela achou, né? Mas um pouco mais fraco do que me mandar para Dourados com aquela idade. Aí tanto que eu só fui mais velha. E são muitos complicadores aí, como a gente vinha falando lá no texto da Rosimeire, para a gente pensar o que é qualidade, o pode ser considerado forte, o que pode ser considerado fraco. Há muitas nuances em tudo isso, né, Lu? Agora, na formação de pedagogia, você consegue fazer essa análise. Na época, talvez não. E assim, muitas famílias, às vezes, por falta de orientação, vão até achar que existe pré-escola mais forte, pré-escola mais fraca. Aqui em Dourados tem uma discussão tremenda da pré-escola, da escola, aquela que funciona naquela salinha ali no ensino fundamental, e a pré-escola do CEIM. E daí, assim, às vezes as famílias acham que vão mandar para a pré-escola da escola, porque isso é bom, porque já prepara para o ensino fundamental. A legislação brasileira fala que pré-escola, apesar do nome pré-escola, não é preparação para o ensino fundamental. Então, guardem isso, gente. Pré-escola, de acordo com as diretrizes a gente vai estudar depois, mas vai guardando aí. Pré-escola não é preparação. Educação infantil, então, como um todo, ela não é preparação para o ensino fundamental. Ela tem a sua especificidade. Qual a especificidade? Fazer o desenvolvimento. Já vai, Lu. Fazer o desenvolvimento integral das crianças. O que é desenvolvimento integral? Fazer o desenvolvimento no aspecto físico, psicológico, intelectual e social. Lu, fala, por favor. Para mim, eu vejo hoje, né, maior, que foi até mais proveitoso eu ter estudado aqui em Fátima. Uma porque eu conseguia levantar no horário certo, né, para ir à escola. E outra porque a minha independência foi começando daí, né, que eu fui ficando maior e meus pais deixavam eu ir de bicicleta para a escola, e eu juntava com os meus amigos e ia todo mundo de bicicleta para a escola. E outra pelo espaço escolar que a gente tinha aqui em Fátima. A escola que eu estudava, antigamente, era uma casa, uma mansão, assim, e aí eles adaptaram para virarem escola. Então, dentro dessa casa, tinham umas construções que pareciam casinhas de boneca, a gente aproveitava o espaço para brincar, tinham muitas árvores, tinha piscina, Legal. quadra de vôlei, quadra de futebol, tudo dentro da casa, entende? E aí, a escola acabava se tornando um espaço de brincadeira também, mesmo no ensino fundamental, era um espaço de brincadeira, porque aí a gente tinha espaço para fazer piquenique, a gente combinava, né, de fazer os piqueniques dentro da escola. As turmas eram menores, então a gente conhecia a família de todo mundo que estava na turma com a gente.
As amizades aqui, as minhas amizades de infância foram construídas dessa maneira, de ter o contato com menos pessoas, mas conseguir conhecer todas as famílias dessas pessoas. E é um contato que ficou tão forte, porque era sempre a mesma turma, e a gente estudou junto do 5º ano até o 9º ano. Até o 9º não, até o 8º, porque eu saí. Mas enfim, foi um contato tão forte que até hoje a gente tem esse Tem contato essas amizades. com todo mundo. E não só com o pessoal da nossa turma, porque como nossa turma era pequena, com o pessoal das outras turmas também. Que Então a gente legal, Lu. sempre se juntava. E quando a gente precisou mudar para São Paulo, eu pedi para minha mãe que eu queria estudar lá em São Paulo, em uma escola que tivesse árvore. Porque a escola daqui tinha bastante árvore e a gente brincava nas árvores e a gente observava a natureza a partir do espaço escolar. E Então, daí, Lu, eu precisei disso. Nesse ponto que a gente precisa analisar, o que significa educação mais forte, de mais qualidade? Às vezes, todas essas descrições que você fez, isso significa uma educação que trouxe qualidade. Não dá para dizer que só a apreensão de conteúdos num sistema apostilado, numa instituição privada, seria algo de qualidade. A formação dos professores que promovem essa educação é um grande fator para você ter qualidade ou não. As interações com o espaço, com as coisas, tudo isso pode ser nuances de qualidade em educação. E assim, a população brasileira está muito assim fechadinha para pensar qualidade, só assim, cadernos muito cheios, sistema apostilado, e isso seria qualidade. Nem sempre isso pode ser considerado qualidade. Agora, voltando aqui, gente, isso é algo que cai em concurso porque é algo bem escondidinho na legislação. Existe controle de frequência nas instituições de educação pré-escolar e existe a exigência de frequência mínima de 60% do total de horas. Então, isso é importante, porque no ensino fundamental, no ensino médio, você tem que ter, no mínimo, 75% de frequência. Aí, na faculdade, também, assim, na faculdade agora, vocês estão em casa, mas assim, o que na UEMS a gente tem de regra? Que tem que ter, no mínimo, 75% de frequência. Na educação infantil é diferente, é 60% do total de horas. Por que isso, gente? Porque as crianças têm mais imprevistos. Elas podem acordar alguns dias que elas não estão muito dispostas, não desejam ir. No dia de chuva, muitas vezes não é adequado tirar uma criança, porque chegaria molhada à instituição. Então, existem outros problemas além. E outra, as crianças, às vezes, elas têm, assim, alguma coisa que comeram, não fez bem, vomitou à noite. No outro dia não tem condições de ir, mas nem por isso ela terá um atestado médico, porque até não tem tanta vaga assim para ir para o pediatra para garantir o abono dessa falta. Então, a frequência mínima baixa, ela não é igual do ensino fundamental e do ensino médio. Isso é importante, porque no concurso eles brincam com 75% que está na nossa cabeça e, na verdade, é 60% na educação infantil, ok? Mais um ponto, gente, a expedição de documento que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Olha aqui, ó. No item 1, falava que vai ser feito o registro do desenvolvimento quando as crianças são transferidas, ou então quando elas vão para o ensino fundamental, elas deveriam levar uma documentação que atestem como que elas se desenvolveram e como que elas aprenderam na educação infantil. Por exemplo, o registro pode marcar lá no berçário, quando que a criança começou a engatinhar, quando que ela começou a ficar em pé segurando, quando que nasceu o primeiro dente, quando que ela começou a dar os primeiros passos. Então, esse registro é do desenvolvimento, é um registro que marca, assim,
como que ela falava, quais os brinquedos ela mais gostava, se ela se envolvia, gostava de alguma brincadeira ou não, como que ela se relaciona com as outras crianças e com os adultos. São registros, então, dos processos mesmo de desenvolvimento das crianças, tá? Pode até ser assim, o registro de quando que ela começa a comer com a própria mão, porque ela às vezes até pega o alimento e leva com a mão, mas pegar a colher e acertar a boca é algo mais complexo para a criança. Para a gente parece simples, mas é toda uma movimentação que você aprende. Tanto é que adultos, quando sofrem acidente e lesionam alguma coisa, até fazer essas aprendizagens leva um tempão, e daí que a gente valoriza. Mas a gente, às vezes, se não tiver formação, não consegue fazer a visualização desses aspectos que são importantes. Como que isso acontece? Ana, isso é feito em fichas de acompanhamento. Então, tem lá o nome da criança, filho de quem é, e você tem esses registros. O que ainda ocorre? Infelizmente, as nossas escolas brasileiras são um pouco chucras. Às vezes você manda a documentação da educação infantil para o ensino fundamental, chega no ensino fundamental, a coordenadora, a diretora de lá, fala assim, nós não temos espaço para guardar nada disso, e devolve para as famílias essa documentação. O que é legal é que as famílias aprendam a valorizar isso para guardar, que daí aconteceria isso, Ana, que você falou. Quando você crescesse, você teria um registro de quando você disse a primeira palavra. Eu pergunto para minha mãe, ela não sabe, tipo, sei lá o que você falou, quando caiu meu dente, não sabe nada, sabe? Assim, na verdade, eu não tenho nenhuma foto minha de quando eu era bebê, nenhuma. A única foto que eu tenho minha de criança foi no pré, na creche, numa festa junina, com um menininho do lado. Só, não tenho mais nenhum registro meu. E eu morro de vontade de me ver, beber, e nunca vi. Fica uma lacuna tremenda, né, Ana? Então, assim, essa documentação é fantástica, porque você carrega daí a tua história mesmo, porque a gente tem poucas memórias de antes de 7 anos de idade. Eu tenho feito algumas pesquisas com as minhas orientandas de quais as lembranças que as pessoas têm da educação infantil. Dificilmente as pessoas lembram de coisas da educação infantil, vão lembrar muito do ensino fundamental, quando já eram maiorzinhas. Então, assim, as famílias precisam aprender a valorizar, que tem família que acha que tudo isso é tranqueira, que vai encher a casa. Então, você precisa fazer um trabalho com as famílias para que elas valorizem e reconheçam que aquilo é história das crianças. Então, pertence às crianças. As crianças são sujeitos de direito e sujeitos que produzem história. Então, eles têm direito de ter essa história relatada pela instituição que o atendeu. É lindíssimo, gente. Mas, na prática, isso funciona pouco. Tem muitos professores que não sabem fazer esse registro, tem muitas famílias que não valorizam e tem muita documentação que se perde de um ano para o outro. A professora que recebe lá no jardim, por exemplo, fala assim, para que eu vou guardar a documentação lá do B2? E acaba dando fim. Tem uma mania no Brasil de limpeza, que é muito ruim, porque às vezes eles consomem na limpeza a questão da história das crianças. Então, fazer sempre registros, valorizar esses registros, dar para as famílias guardarem esses registros como patrimônio das crianças e não só das famílias. Daí, gente, o artigo 62, só para vocês conhecerem mesmo, que ele importa menos para a gente e é mais para os administradores, os gestores mesmo. A formação docente para atuar na educação básica far-se-á em nível superior. Quer dizer, quando pensa em educação básica, nível superior. Em cursos de licenciatura plena, porque a gente não tem mais licenciatura curta, isso existiu lá na década de 90, mas já mudou. Admitida como formação mínima para o exercício do magistério, e daí eles abrem a exceção, na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio,
na modalidade normal. Isso é muito ruim. O Fórum de Educação Infantil lutou muito para que isso não acontecesse. Por que aconteceu? Existiam municípios que diziam que teriam um apagão, eles não tinham professores formados em pedagogia ou no curso normal superior suficiente para suprir a demanda. Na verdade, houve um pouco de sem-vergonhice. Muitos municípios queriam não contratar alguém do ensino superior, porque ao contratar alguém com ensino médio, paga um salário mais em conta para essa pessoa. E daí colocaram isso, o que é uma injustiça, porque se nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio exige formação em nível superior, por que eles acham que lutar com crianças pequenas, trabalhar com bebês, com crianças até 5, ou então com crianças até 11 ou 10 anos ali, poderia ser uma formação menor? Não estou julgando em si o curso, mas assim, não poderia existir isso. Você faz uma formação de alguém ainda muito imaturo no ensino médio e faz uma formação também meio que aligerada e com professores não tão qualificados. Você não tem tantos mestres e doutores atuando no ensino médio. Os cursos daí, aqui, são vistos na modalidade normal ensino médio. Depois disso, houve a criação em vários estados, inclusive em Mato Grosso do Sul, de outros cursos, de outros tipos. Por exemplo, o técnico de ensino médio, que pode atuar na educação infantil ou nos anos iniciais do ensino fundamental. O que também é ruim. Mesmo tendo vários cursos que procuram dar qualidade, quando você pensa num curso rapidinho, de 2 anos, para formação, é um curso muito aligerado e com lacunas mesmo nessa formação. Não dá para a gente dizer de outra forma, embora muitos cursos lutam para fazer uma excelente formação, mas 2 anos é muito pouco para a formação de docente. Se você pegar países como o Japão, quem vai atuar com as crianças pequenas são as pessoas com doutorado, porque eles acreditam que as crianças maiores, adolescentes e jovens, eles têm estrutura para suportar um mau professor. E eles têm capacidade de revidar, dizendo assim, esse professor pensa tal coisa, me falou tal coisa, mas eu não sou isso. Já a criança pequena, ela não tem tanta capacidade de argumentar com o professor, ela acaba aceitando o professor como aquele que diz a verdade, aquele que tem o conhecimento, aquele que seria o dono da verdade, o que não é interessante. Até aqui tudo bem? Estou indo, então, para a Constituição de 88. A segunda página aí de vocês, fala da Constituição de 88. Eu fiz um resuminho aqui em cima, olha. Está dizendo, então, que a Constituição reconheceu a educação infantil como direito da criança, da família, dever do Estado. Vocês já decoraram, porque eu recitei umas 30 vezes hoje isso, tá? E essa conquista teve uma ampla participação dos movimentos comunitários, dos movimentos de mulheres, movimentos de trabalhadores, da redemocratização do país, porque lembra, em 84 ocorre a redemocratização do país, e Constituinte, alguém ergueu a mão, não está aparecendo para mim, e Constituinte começa ali em 87, termina em 88, tá? E a gente tem, sim, uma luta muito grande para que houvesse esse reconhecimento da educação infantil como direito. Daí, depois dessa Constituição, a gente começou uma luta muito grande nos fóruns de educação infantil, nos movimentos de educação, para quê? Para fazer a revisão das concepções sobre educação de crianças em espaços coletivos e de seleção e fortalecimento de práticas mediadoras de aprendizagem e do desenvolvimento das crianças. Essa luta terminou?
Não, gente, essa luta continua. Por quê? Tem muitas instituições privadas, instituições públicas, que ainda oferecem uma educação infantil sem qualidade, uma educação infantil que não pode nem ser chamada de educação infantil, porque seria uma cópia barateada lá do ensino fundamental. O que tem se lutado? A gente luta para fazer um trabalho que oriente os professores que trabalham nas creches de 0 a 3 anos. E a gente tenta assegurar, junto às crianças de 4 e 5 anos, formas de trabalho que garantam a continuidade do processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, sem antecipação dos conteúdos que serão trabalhados no ensino fundamental. Isso está previsto em legislação. As diretrizes falam que não é para antecipar os conteúdos que devem ser trabalhados lá no ensino fundamental. Isso não ocorre em muitas instituições privadas. Por quê? Porque eles compram o sistema apostilado, e o sistema apostilado ele faz sim a antecipação de conteúdos que deveriam ser trabalhados só no ensino fundamental, trazendo isso para a educação infantil. E há perda por parte das crianças. Quando as crianças ficam lá copiando o A, não sei nem quantas vezes, juntando as sílabas e assim por diante, elas estão perdendo tempo em que elas poderiam estar fazendo coisas que mostrem o mundo como um todo, que discutam sobre assuntos os mais variados, que tem, assim, estímulos que são para o desenvolvimento não só intelectual, mas para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento psicológico, para o desenvolvimento físico dessas crianças. Crianças que ficam muito tempo sentadas, elas ficam pálidas, elas ficam apáticas, elas ficam tristonhas. Então, isso não é ideal, que volta aquela coisa do sala de asilo lá do tempo do Império no Brasil. E os pais ficam felizes com isso. Por que pai fica feliz? Porque pai não recebeu formação apropriada. Pai pensa em escola da forma como é a memória dele. Não acabamos de dizer que a gente se lembra do ensino fundamental? No ensino fundamental, o que fizeram com a gente? Fizeram um massacre, colocaram a gente sentado, copiando muita coisa, escrevendo muita coisa, e muitos pais acreditam que escola é isso. Falou em educação, eles pensam assim. Denise, por favor, fala. Aqui no... Eu ia comentar isso, né? Comentar, né? Mas ela não comentou. Aqui no CEM da minha filha... Foi ótimo. Ela vai se formar também pedagoga. Yasmin participa das aulas todo dia. Que ótimo, Denise! A coordenadora estava comentando, né, que os pais pressionam muito por esse letramento, né, por esse ensinamento, que é conteúdo, é isso que você estava falando, professora. E é uma pressão mesmo. Ela falou assim, ai, mas vocês não passam nada, não tem nada, né? Aí fala, não, mas e as atividades que a gente manda, desenvolve? Não, isso é no caderninho. E aí eu lembrei você falando. Sim, existem muitos pais que querem cadernos cheios de criança bem pequenininha, o que é sem lógica. Caderno cheio não significa qualidade de educação e não significa aprendizagem que seja significativa. É isso que eu vou ter que trabalhar muito esse ano com vocês. Eu tenho só esse ano para fazer esse trabalho intenso de dizer aquilo que você lembra de escola, muitas vezes não coincide com aquilo que é educação infantil. Educação infantil é atendimento das crianças e um atendimento que vise o desenvolvimento integral das crianças, e não só desenvolvimento do intelecto e da mãozinha escrevendo, tá? Gente, só para finalizar, vamos passar rapidamente os artigos da Constituição. Eu já falei lá em cima, então não tem nada de novo aí. Está dizendo, então, que é dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia. Tem vários artigos, mas o que fala de educação infantil é o inciso 1, dizendo assim, educação básica obrigatória de 4 a 17. Repete o texto da LDB.
tá? E mostra que isso foi feito por uma emenda constitucional de 2009 que determinou a educação básica obrigatória a partir dos 4 até os 17. Fala que a educação infantil será ofertada em creche pré-escola para crianças até 5 anos de idade. E foi a emenda que determinou 5 anos. Por quê? Lá em 88 era até 6 anos de idade, porque o ensino fundamental começava aos 7 anos. E o artigo 211 que fala que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizam em regime de colaboração seu sistema de ensino. E cabe aos municípios atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Só, gente, que a gente sabe que o prioritariamente vira muito prioritário lá do ensino fundamental e a educação infantil acaba recebendo pouca atenção nos municípios em que tem uma grande rede de ensino fundamental. No nosso estado, nós temos ainda vários municípios que têm rede estadual e municipal ainda do ensino fundamental. Por quê? Porque até um tempo atrás, educação infantil era dever do município, mas a gente não tinha tanto ensino fundamental no município. Finalizamos, tá? Deixa eu só parar. Alguém quer perguntar? Vou parar a gravação também, só um minuto. Interrompi já. Fique à vontade para perguntar. Estou tirando uma lista novamente. Já tirei uma lá no início. Ok, meninas, está tudo tranquilo. Vou voltar lá para o chat, que acho que alguém escreveu. Que bom, Cássia, está tudo tranquilo. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante coisa nova na aula de hoje. Fala, Darla. Tá, que bom. Que joia, Cássia, que está entendendo bem. Gente, eu preciso que vocês não tenham vergonha. Precisou perguntar, tranquilo. Entra, pergunta.